Olá, tudo bom? O vídeo de hoje eu realmente preciso da ajuda de vocês. O vídeo de hoje é para eu pedir ajuda, tá? Eu fiz um vídeo esses dias falando sobre o imposto de renda, duas isenções, são duas formas de você não pagar o imposto de renda, e esse vídeo foi muito bem recebido. São mais de 20 mil visualizações, são dezenas, centenas de comentários. Muitas pessoas se inscreveram no canal e estou começando agora essa intenção de levar o direito para o YouTube. E porque eu vejo que existem alguns problemas no Brasil, fora nos nossos problemas que todo mundo já conhece, mas relacionado ao direito, existem muitos cursos de direito no Brasil. E infelizmente existem péssimas faculdades que só se importam em cobrar mensalidade e não passar um conhecimento para o acadêmico, um conhecimento de verdade. Aí se preocupa em números e não em qualidade. E isso, por mais que tenha o exame da OAB, ele formam péssimos profissionais. Mesmo aqueles que passam na OAB e pegam a carteira da OAB, da ordem, não são todos que são bons. Né? Poucos são excelentes, mas tem muito profissional ruim mesmo. E isso reflete na percepção da sociedade com relação à profissão. Eu sempre me pergunto por que que quando a gente vê, geralmente, né, não é 100% das vezes, eu não vou ser generalista aqui, mas quando a gente vê um médico, a gente sempre percebe que parece que ele é muito inteligente, né? Pode não ser 100%, tá? 95% pelo menos, então 98%. A gente percebe que o cara é inteligente, né? A mulher, a médica, o médico são pessoas inteligentes. Eles pegam uma matéria super difícil, uma faculdade muito difícil, um assunto muito complicado e conseguem facilitar ele de uma forma excepcional na hora de conversar com o paciente. Tem muito médico que tem até canal no YouTube e eles explicam aqueles assuntos de, poxa, tem neurociência, então o cara explica sobre o cérebro. Tem, tem médico que fala sobre a saúde, do movimento, né? Então ele fala sobre o bem-estar, ele fala. Tem muito canal que usa assuntos muito complexos. A neurociência, para mim, é um negócio incrível. Eu sigo dois canais específicos sobre isso e eles, sabe, eles leem monografias de mestrado e doutorado em inglês ou alemão, estudam, facilitam aquele conhecimento e gravam um vídeo e passam esse conhecimento para pessoas comuns, sabe? Para mim, para você, para quem não tem aquele tipo de conhecimento naquela área específica. E eu acho isso fenomenal. E eles possuem muitas pessoas que acompanham, muitas pessoas que têm as suas vidas ali até de uma certa forma mudadas muitas vezes, né, quase 100% das vezes para o bem por causa daquele conteúdo. Eu acho isso incrível, principalmente considerando que é um tema muito difícil, neurociência. É a mesma coisa que pegar, montar um canal, falar sobre física quântica, sabe? Que absurdo isso daqui. E provavelmente tem um canal que fale de uma forma muito simples e fácil sobre esse assunto difícil e muitas pessoas acompanham e entendem de uma certa forma, aplicam aquilo na vida, no dia a dia. Assim como tem canais que falam sobre finanças, investimentos, economia, comportamento, são assuntos que são difíceis de entender. Não é fácil você entender sobre economia e investimento, sobre os títulos de investimento, inflação, juros, e isso tudo envolve um estudo acadêmico por trás muito, 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 muito difícil. E são essas pessoas que conseguem estudar esses temas, aprender, facilitar e passar adiante. Isso é fenomenal. Eu gosto particularmente disso. Aqui no escritório eu tenho o costume de, sempre que eu pego um assunto meio difícil que a gente atua no dia a dia, eu junto os estagiários aqui, converso sobre eles e explico. E na maioria das vezes eles me retornam com uma avaliação positiva, sabe?
Muitas vezes eu ajudo eles a estudarem para a faculdade e eles saem bem na prova. E eu fico muito feliz porque eu consegui fazer com que aquela pessoa aprendesse, sabe? Eu consegui pegar algo difícil, facilitei, passei, ela captou a ideia, entendeu, aplicou e se deu bem. Isso eu acho muito legal. E no direito, os canais, pode ser só no meu mundinho, mas os canais que eu vejo no YouTube, a, todos eles são para concurso. Então, são pessoas dando aulas sobre direito para quem vai fazer concurso. Não tem um canal que facilite o direito para pessoas normais, comuns do dia a dia, sabe? Para a população mesmo, para quem não tem aquela formação específica na área. Pode ser desde o médico, um engenheiro, um investidor, até alguém que tem uma pequena mercearia, alguém que é fotógrafo, um profissional liberal, um profissional autônomo, uma pessoa que tem uma grande agropecuária, uma pessoa que é representante de máquinas, uma pessoa que tem uma franquia. Todo mundo precisa de direito. Tudo é direito. E tudo é direito. Então, a partir do momento que você sai de casa, tudo envolve direito, tudo envolve lei. Você vai atravessar a rua, o sinal está vermelho. Se alguém fura aquele semáforo vermelho, aquilo gera diversas implicações jurídicas no mundo de todo mundo que está ali envolvido. A pessoa que furou é um problema de trânsito. Se quase acertou a pessoa que está atravessando a rua, dá um problema criminal. Se chega a ter algum dano, é um problema civil. Se cai um poste, aquilo dali é público, tem um problema administrativo. Se a polícia se desloca até lá, a gente tem um problema criminal, administrativo e às vezes constitucional. Tudo é constitucional, na verdade. E se isso vira um processo, você tem processual, então você tem um processo, tem o direito do processo. Sabe? Tudo envolve direito. Tudo. E falta, na minha visão, um canal que passe esse conhecimento jurídico, educação jurídica, principalmente para quem movimenta a economia no país. Grandes empresas possuem escritórios renomados que têm os melhores advogados. Ponto. Tá? Os melhores advogados estão nos melhores escritórios. Isso é quase 100%. São Paulo, Rio, Paraná, existem excelentes escritórios. Escritórios top de linha, tá? Existe uma diferença. Existem escritórios que atendem full service, então eles atendem todas as áreas com muita excelência. Existem um que atendem áreas específicas, então ele atende só o tributário, ele atende só o criminal. E existem escritórios que atendem processos de massa, então ele atende só um banco tem milhares de processos contra ele. Então, são setores específicos do direito. E, e tem aquele outra ponta onde existem pessoas que não têm condições e que estão na defensoria pública, com excelentes profissionais. Tá? Eles passaram num concurso, eles estudaram muito. Infelizmente, eles não têm a estrutura adequada para atender tanta gente. E no meio do caminho, nós temos os empresários do dia a dia, pequenos e médios empresários, que faturam muito bem, tá? Mas não chegam a ser multinacionais, mas e que às vezes penam para encontrar o profissional adequado. Porque tem o profissional péssimo, que a OAB deveria tomar uma atitude, tem ali um meia-boca, um ruinzinho e tal. E o empresário do meio ali, ele fica. Se ele vai pagar barato, ele pega um péssimo profissional. Se ele vai querer um profissional muito melhor, é muito mais caro. E uma consultoria jurídica mensal para um empresário, às vezes é muito caro. Às vezes o cara precisa de ajuda, ele precisa de um apoio, às vezes um apoio jurídico para crescer, mas ele não tem como pagar 2, 3 mil por mês para uma consultoria jurídica, que a maioria das vezes não é adequado ainda. O advogado ele deve ir atrás do empresário e fuçar a vida dessa empresa para entender como ela funciona e ali encontrar soluções. Só que quem sabe mais sobre a empresa
É o dono. E se o dono tiver um conhecimento jurídico adequado, eu não falo com profundidade, mas sim com superficialidade, numa profundidade adequada, para ele entender que existe um direito, que ele tem um problema e que na maioria das vezes ele mesmo pode resolver esse problema. Ele mesmo, é naquele estilo, faça você mesmo, sabe? Você mesmo pode, com o conhecimento, aplicar aquele conhecimento naquele problema e solucionar aquele problema. Você não precisa contratar ninguém. Contratar alguém que às vezes não é um bom profissional, contratar alguém que às vezes não conhece o seu negócio. Quem conhece o seu negócio é você. Então, se você pega esse conhecimento, você pode aplicar no dia a dia, faça você mesmo. Basta ter o conhecimento, entendeu? E eu vejo que falta canal no YouTube para passar esse tipo de conhecimento. Como faz um contrato? O que eu tenho que ler no contrato? Quais são as cláusulas? Como eu pago imposto? Como eu faço para não pagar aquele imposto? Ou então, como eu faço para pagar menos imposto? Como eu faço com o meu funcionário aqui? Eu vou mandar ele embora? Eu não vou? O que eu pago, o que eu não pago? Às vezes, se você tiver um lugar específico para você fazer essa consulta, facilita. Um departamento jurídico no YouTube, sabe? Um departamento jurídico em uma outra plataforma. No YouTube é de graça, ou às vezes você pode pagar uma mensalidade, coisa de R$ 49,90, R$ 50, e ter acesso a centenas de vídeos explicando o direito e vários temas específicos ali assim. Você lê, entende um pouco e aplica no dia a dia. Se existe isso para finanças, para economia, para neurociência, por que não no direito? Então, essa é meu pedido de ajuda. Eu quero que vocês me falem como isso pode ser útil. Quais são os ramos do direito, assuntos do direito que seriam interessantes? Às vezes, a opinião de vocês aqui nos comentários pode me ajudar a entender mais ou menos a necessidade das pessoas e montar uma estrutura aqui num canal interessante onde eu possa pegar o meu conhecimento e passar ele para vocês. Então, eu não vou prestar o serviço para você. Eu vou pegar um livro, vou ler, vou entender, vou facilitar e vou passar para você. Você pega esse conhecimento, entende ele e aplica no seu dia a dia. Tá? Eu acho que isso é possível. Eu preciso da ajuda de vocês, se for possível, para que vocês me passem esse feedback e me digam se realmente isso seria interessante. Vou aproveitar que tem bastante gente agora no canal, tá movimentando bastante e vou pedir essa ajuda, tá bom? Então você deixa aqui nos comentários se você achou interessante essa ideia, se a gente pode realmente aplicar isso no dia a dia e eu me comprometo a estudar aí os vários ramos do direito. Eu só não digo que eu vou estudar o criminal, que não é muito a minha área, mas eu passo, principalmente para quem tem um negócio, para você possa ter o suporte necessário do seu negócio para que ele mude de patamar, para ele passe para um próximo degrau, tá? Se a falta for de um suporte jurídico, a minha intenção é acabar com esse problema, resolver esse problema e colocar esse tipo de conteúdo para você pegar, entender e aplicar no seu dia a dia, tá bom? Então deixa nos comentários aqui, eu estou pedindo a sua ajuda, então eu peço que você deixe aqui se você gostou dessa ideia, o que você acha que a gente pode melhorar e como ela pode ser aplicada para você no seu negócio, tá bom? Até mais, muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau!